Torcedor do Palmeiras, empate excelente no Maracanã. Cruzeiro e Flamengo ficam no 0-0 e o Verdão se dá bem, porque ganhou do Vasco e nesse momento, com uma rodada a menos, está a 3 pontos do Flamengo e se ganhar o seu jogo, pode igualar e aí põe fogo no campeonato. Aí tá tudo igual, recomeça, bem dizer, do zero, porque fica ponto a ponto com o Flamengo. Enfim, empate sensacional, senhor Orlandiz. Vou falar um negócio para você. Assistiu o jogo em determinado momento, não seria surpresa se o Cruzeiro ganhasse lá. A rapaziada vem falando do Flamengo como se o Flamengo fosse um bicho papão. E o Flamengo, esse jogo e vários outros, até contra o Estudiantes mesmo, não mereceu ganhar, não, viu? Em certos momentos passou um calor absurdo, então tá tendo um lobby da mídia, tá tendo uma força da mídia desproporcional, porque vocês bem sabem, né? É o Flamengo, né? De questão de força midiática. Mas o bicho não é desse tamanho que estão falando, não, viu? Temos campeonato e muito campeonato pela frente. Eu lembro de ter elogiado o Vasco aqui, que terminou o jogo quase fazendo gol da vitória, né? Quando empatou com o Flamengo. Então, assim, eles tiveram alguns jogos bem complicados aí, e a gente vai aproveitar e fazer aquilo que a gente está acostumado. A gente já tem nossos parceiros aí que a gente usa os vídeos já de costume, né? Vamos trazer primeiramente aqui nosso amigo Paparazzo, que ele, né, nunca decepciona. Vamos ver o que ele achou do jogo do Flamengo aí. Cara, que jogo ruim do Flamengo, cara. Hoje o Felipe errou na escalação, né? Na moral. Errou, cara, errou. Eu acho que o time do Flamengo fez os 2 tempos ruins. O Flamengo não fez só o primeiro tempo ruim. O Flamengo fez os 2 tempos ruins, cara. Os 2. Primeiro tempo o Flamengo até começa em cima e tal, mas faltou um jogador. Cara, o Flamengo não chutou. O Flamengo não finalizou. O Flamengo não, com um a mais ali nos 15 últimos minutos, 12 últimos minutos, o Flamengo não finalizou, o Flamengo não chutou. Como assim? Né? Nulo no ataque o Flamengo hoje. Cara, que loucura. Aí agora, fica 3 pontos do Palmeiras com um jogo a mais. O Palmeiras pode passar o Flamengo, porque se o Palmeiras ganha, o Flamengo perde. Na verdade, não, o Flamengo não precisa, o Flamengo nem joga, porque o Palmeiras tem um jogo a menos. Palmeiras ganha, o Palmeiras passa no número de vitórias. O Flamengo agora tem de novo, cara, óbvio que ele só depende dele, que ele enfrenta o Palmeiras em casa daqui a 3, 4 rodadas, o Flamengo enfrenta o Palmeiras em casa, no Maracanã. Mas não pode, um jogo inteiro, o time não finalizar direito, cara. Cara, tudo bem, o Cássio fez 2 defesas ali no segundo tempo, mas, cara, é muito pouco pro Flamengo. É muito pouco a finalização. Flamengo. Ele já explicou, de vamos delongar na análise dele, mas ele explicou já a questão do Palmeiras poder passar, né? Que a gente falava do número de vitórias, que é importante, e de fato, é só o Palmeiras, né, manter esse lance do número de vitórias para a gente não chegar nem perto daquele lance de saldo de gol dos caras, que é um negócio muito discrepante, né? Cara, é exatamente isso. Eu tava até olhando a tabela aqui. Se você olha, é um campeonato muito atípico, né? Se você olha principalmente os 3 primeiros, ó. O Palmeiras tem 16 vitórias, o Flamengo também, e o Cruzeiro tem 15. Do terceiro para baixo, que é o Cruzeiro, que tá com 51 pontos e o Palmeiras 52, você tem o Botafogo com 43. Então, os 3 primeiros, eles dispararam. Dá para se dizer hoje que a briga pelo título tá limitada a esses 3. Esses 3 são os times que vão brigar pelo título. Então, cada ponto vale. E aqui dá para se dizer que quem tem vantagem nessa briga, na minha opinião, é o Cruzeiro. É o Cruzeiro, porque eu falei para vocês que no começo aqui, quem poderia ter ganho o jogo era o Cruzeiro em certo momento do segundo tempo. E o que joga bola esse Matheus Pereira, hein? Meu Deus, esse Matheus Pereira, esse Caio Jorge, esse cara é chato, absurdamente chato. E o Cruzeiro ele tem vantagem porque o Cruzeiro não joga Libertadores, né? O Cruzeiro tá fora. O Cruzeiro tem só o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil vai ser decidida lá para o final, só para o mês de dezembro. Então os caras estão muito tranquilos nessa questão, tem o calendário a favor para trabalhar, tem calma, e enfim, os 2 times que vão se desgastar mais, obviamente, vão ser Palmeiras e Flamengo. E eu não sei você, eu fico indignado em ver o Bruno Henrique em campo depois que ele fez. Eu não consigo ver um jogo Bruno Henrique pegar na bola e eu falar, não era nem para você estar aí. E reclama toda hora. E, cara, assim, uma coisa que eu espero e eu acho que vai acontecer, eu acho que o Cruzeiro vai amassar o Corinthians na Copa do Brasil se os dois chegarem igual estão agora, tá ligado? Porque realmente, assim, o nível do Cruzeiro hoje é um negócio
um negócio impressionante. Agora vamos pro nosso amigo aqui que nunca está calmo, mas nem quando o Flamengo ganha, né? O Flazoeiro. Ganhar do Flamengo e a outra era empatar com o Flamengo. Porque se o Cruzeiro perdesse pro Flamengo, acabou o Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro. O Flamengo abriria 7 pontos do Cruzeiro e o Flamengo tem um jogo a menos, podendo abrir de 7 para 10 pontos do Cruzeiro, faltando aí, sei lá, 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E aí, qual foi a brilhante ideia do técnico Felipe Luiz? Tirar o Pedro do jogo. Cara, eu não entendi por que ele tirou o Pedro do jogo. Flamengo, no primeiro tempo, ele não deu um chute no gol. No primeiro tempo, o Cássio, ele não fez nenhuma defesa, cara. Pô, eu não sei por que essa insistência no Samuel Lino. O Samuel Lino não está bem. Não está bem. E às vezes, quando um jogador não está bem, o melhor a se fazer, até pro jogador, é você pegar ele e deixar ele do ladinho. Ô Samuel Lino, eu vou te tirar um pouco, porque você não tá bem. Eu vou te tirar um pouco para te preservar. Cara, o primeiro tempo inteiro, a bola batia no Samuel, acabava o jogo. Acabava o jogo. Obviamente, provavelmente, o jogador, ele tá pressionado. A contratação mais cara da história do Flamengo, aquela coisa toda, faz parte. Ele tá pressionado. Você tem que fazer um trabalho com ele para que essa questão de ser a maior contratação da história não pese para o Samuel Lino. Vai ter que fazer um trabalho com ele. Ele não tá bem. E não é de hoje que ele não tá bem. Não é hoje que ele não tá bem. Ele não tá bem há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, Samuel, eu vou te tirar. Eu vou te tirar para te preservar. Eu te coloco no segundo tempo. Bom, é interessante a gente trazer a visão dos casos, que aí a gente pega cada reclamação, né? O Paparazzo reclamando ali do Felipe Luiz, obviamente que a live aqui do Flazoeiro é bem grande pra galera que gosta de analisar, o link tá na descrição aí, mas a reclamação aí também do Samuel Lino, né, cara? Porque chegou com peso, entra nesse lance que você fala do lobby, né? O cara foi convocado, isso, e, mano, até agora, mas não rendeu. E assim, eu confesso que até quando contratou, eu falei, cara, mas ele mesmo no Atlético de Madrid, você via na Europa, você nunca era um cara assim de destaque e tal, um jogador ok e tal, né? Então, tipo, eu falei, pô, estão exagerando, né? E por fim, o futebol brasileiro engana muita gente, né? Que acha, pô, jogou mais ou menos na Europa, vai chegar aqui e vai deitar. Não é assim que até você se adaptar, sem entender, é complicado, né? Mas sabe uma coisa que eu acho bacana deles? Eles sempre jogam sozinhos. Desde 2021 eles não aprendem isso. Eles nunca têm mérito do adversário, não tem mérito do Cruzeiro que se postou bem, que colocou o Lucas Silva ali para dar combate e sair jogando curto, até fazendo bola longa. Não tem o William do Cruzeiro, que fez uma baita de uma partida, que foi um dos melhores do jogo. Nunca tem mérito do adversário que soube anular os caras. É sempre o jogador deles que tá mal. É sempre eles, por incompetência deles, que eles perdem. Nunca tem perde ou empate. Nunca tem mérito do outro time. Isso é bom que os caras não enxerguem isso, né? Que os caras ficam sempre ali no mundinho deles, não enxergam que tem outro adversário jogando contra eles. Mas se tratando aqui da análise dele, cara, eles tropeçaram demais, né? Se tratando do futebol que eles estavam jogando, por ter vindo do jogo em casa, pela pressão que eles colocaram, inclusive a pressão entre aspas, né? Porque em certo momento ali tem até um post aqui eu vou mandar para você, que é da TNT, o Jorginho pedindo para a torcida do Flamengo cantar, cara. O Jorginho falando para a torcida do Flamengo, ó, canta aí porque não tá dando, né? Ele chega lá e anima a torcida do Flamengo. Eu até perguntei por que aconteceu, será que ventou? O que tá acontecendo, né? Ventou no Maracanã porque os caras não cantam. Então o Jorginho, em certo momento, ele pede para a torcida dos caras apoiar. Tava tentando achar a imagem aqui, mas eu não vou conseguir. Aqui, peraí. Aqui, ó, achei, ó. Vou colocar na tela aqui, compartilhar para vocês. Ele manda com letras, não é vídeo, né? É uma imagem na real. Mas tem aqui, ó, um post da TNT, ó, os caras falando, ó, o Jorginho tá pedindo mais da torcida do Flamengo. Então, você vê que não tem caldeirão, sabe? Tudo que é vendido assim sobre o Flamengo hoje é muito superficial. É um time grande, a gente não é besta aqui de falar que o Flamengo não é grande, né? Não tem pressão, não tem uma massa, não tem um baita de um time. Mas, cara, cuidado com essas verdades absolutas que são vendidas sobre o Flamengo, viu? Você viu aí que é um time que cansa, é um time que pode perder o jogo em casa, é um time que tem hora que, se você soubesse defender, ficar bem postadinho,
sair ali com 2 pontinhas inteligentes, tiver um meio-campo que consegue colocar a bola no chão, não viver de chutão, você consegue jogar contra os caras. Tem jogo, sabe? O próprio Estudiantes, com muito menos recursos que o Cruzeiro, fez isso. Então, tomar cuidado com essas falácias. E agora, né, se tratando do nosso departamento. Agora vamos falar do nosso departamento, que é Palmeiras e São Paulo. O Abel não pode pensar. Eu tô com medo do Abel ir com 5 zagueiros no Morumbi, domingo. E o Palmeiras tem que ir para ganhar, né? E o São Paulo ganhou do Fortaleza 2-0. Só Deus explica, né, como que ganhou, né? Porque tava com a menos desde dos 22, né? Dos 22 do primeiro tempo, ganhou de 2-0 do Fortaleza. Fortaleza esse ano, não sei não, acho que vai cair, hein? Tá difícil. Eu não sei, eu tava até para falar isso, né? Eu ia falar, pô, tem um desfalque que é o Rigoni. Eu tô para dizer que o Rigoni era um dos grandes problemas de São Paulo, né? Que foi ele que foi expulso ali. E depois o São Paulo já estava ganhando de 1-0, conseguiu segurar, ainda fez o segundo. Mas o São Paulo tá com muita dificuldade, tá com um momento bem difícil. Você vê os São Paulinos falando, eu vi uns caras que falaram que era igual. O momento que a gente tá agora é igual o momento que eles iam no Allianz e tomavam goleado um tempo atrás. Só que, até naquela época, o Palmeiras tinha dificuldade no Morumbi. Então, a gente sempre tem dificuldade naquele estado desgranhento lá. Então, é um ponto de atenção. Se você analisar, é o que eu sempre falo, né? Se você não for torcedor nenhum, se você fosse apostar no time, acho que com certeza você apostaria no Palmeiras hoje. Mas tem o fator clássico, tem muitas coisas aí. Mas o São Paulo, inclusive, tá com problemas na zaga de lesão. Acho que ninguém foi suspenso aqui por cartão amarelo, mas tem problema de lesão. Hoje mesmo eles viajaram só com um zagueiro titular. Então eles têm vários problemas aí. Tem o lance dos centravantes, né? Tá jogando Tapia, tem o Dineno, mas são jogadores assim mais limitados. Mas é o fator clássico. Então, não sei como vai ser a torcida lá, né? Que o último jogo deles deu acho que 13 mil pessoas. Não sei como vai ser contra o Palmeiras. Mas é um jogo bem importante. E o Flamengo pega o Bahia com 11 desfalques, né? O Bahia tem só 11 desfalques para enfrentar o Flamengo. Para mim é uma rodada aí que do Flamengo não precisa nem contar, que os caras, para mim, com certeza vão ganhar. E eu quero saber uma coisa, será que vai ter comentarista abrindo contagem aí de minutos de jogador sem fazer gol? Que o Samuel Lino, né? Até agora nada. Será que vai ter alguém fazendo contagem aí? Bom jogador, né? Bom jogador. Mas só que aí você vê a tal da parcialidade, né? Ou imparcialidade, se quiser usar na ironia, né? Porque agora a gente não vai ter contagem, né? Que eu vou te contar também. Eu vou até pegar a manchete do Mauro César. Foi tranquilo hoje. O Flamengo e Cruzeiro fica no empate sem gols em jogo brigado. Não sei como que tá a análise dele, mas foi bem tranquilo, né? Se é o Palmeiras empatando um jogo em casa assim, sem criatividade, Palmeiras empata e tem falta de repertório, né? Ele já dá aquela floreada na coisa. Mas é isso, o Flamengo, como você bem disse, não é esse bicho-papão que tão. Óbvio que é um baita time, um time muito bom. Mas eu vi um tweet outro dia, não sei se é de uma flamenguista, mas falando assim: o Flamengo contrata, quem decide sempre são os mesmos. E de fato, sempre tá ali o Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, sempre tem os mesmos caras ali decidindo. Só que isso também pode ser uma preocupação, né? Porque esses caras já são mais velhos, esses caras já são conhecidos, né? Então, por mais que sejam caras muito bons, você sabe como jogar contra eles. Então, o Flamengo tem esse lance também de ter renovado mais ou menos ainda o elenco, né? Os caras que decidem ainda são os mesmos. Exatamente. Mas assim, tem campeonato, né? O elenco do Flamengo é muito bom, é aquilo que eu falei. Na semana, eles estavam dando a chance para o Flamengo, chance de 49% a 38%, né? Tava a chance de. Agora, provavelmente essa chance já mudou muito. E não tira isso de base, não, rapaziada. Não tira, porque vocês sabem que futebol ele não entra na matemática, né? Ele não entra nesse mundo de possibilidades, porque o futebol ele é um negócio que você não consegue explicar, né? São 22 caras, né? E basta apenas um estar num dia ruim para a configuração do campeonato inteira mudar. Se o goleiro tiver num dia ruim, acabou, né? Então é essa grande questão aí. E tanto Flamengo quanto Palmeiras, os dois só dependem de si mesmos no momento, né? Porque os caras falam, o Palmeiras só depende dele. O Palmeiras também, o Flamengo também. Porque o Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Então, assim, dá para se dizer que hoje cada um depende de si. Porque se o Palmeiras ganhar do Juventude, empatou, mas fica em cima por causa do número de vitórias, né? 17 contra 16. E aí o Flamengo tem o confronto contra o Palmeiras e os dois times aí, cada um só depende de si para ser campeão. Temos um campeonato, hein? Temos um campeonato, muito bom.
Temos e vai ser muito bom. E esse jogo contra o Flamengo do Maracanã vai ser porrada. Bom, é isso então. Deixa seus comentários aí sobre o jogo do Flamengo e Cruzeiro. Quem assistiu aí, a gente trouxe a análise dos flamenguistas. Vou deixar, inclusive, o canal dos caras aí na descrição para vocês verem o pós-jogo deles inteiro aí. Eu gosto, viu? Quando o rival, adversário, assim, perde, eu gosto de ver porque é engraçado. Beleza? Deixa seu like e sua inscrição no canal. Tamo junto.